Na 20ª edição dos Jogos Macabeus Mundiais em Israel, 80 países competiram nas mais diversas modalidades. A delegação do Brasil fez história, tanto pelo número de medalhas, quanto pela quantidade de participantes. Saiba agora todos os detalhes da Maccabiada 2017 na entrevista que a nossa repórter Priscila Celino realizou com o presidente da Confederação Brasileira Maccabi e da Hebraica de São Paulo, Avi Gelberg. Olá! Hoje eu vou entrevistar o presidente da Confederação Brasileira Maccabi e presidente da Hebraica de São Paulo, Avi Gelberg, para falar sobre a 20ª edição dos Jogos Macabeus Mundiais que aconteceram em Israel. Tudo bom, Avi? Tudo ótimo. É bom estar aqui de novo e é bom falar sobre coisas boas. Temos muitas conquistas, né? Graças a Deus. Uma agenda turbulenta hoje, tanto no Brasil, no mundo, até com a nossa comunidade. Então, a gente tem que deixar um pouco algumas coisas de lado e falar de agendas positivas, esporte, cultura. E as Maccabiadas realmente foram um sonho. E dessa vez foi a maior delegação, né, da história da participação brasileira. Quantas pessoas fizeram parte desse grupo e como que foi toda essa estrutura logística? Nós fomos com 500 pessoas, que é realmente um recorde. Além de muitas outras pessoas que não vieram pela confederação, mas vieram acompanhar os jogos. Então, pais, parentes, amigos, acompanhar os jogos. Em todos os jogos tinha uma torcida brasileira que foi uma torcida única. A piscina de Winged, onde o nosso polo aquático, tanto juniores e open jogaram. Pessoal do Winged no último jogo falou: torcida brasileira, a melhor torcida do mundo, que saudades vocês estão deixando aqui. Então esse número 500, na verdade, é maior, né? Muito maior, muito maior. Eu acho que além desses 500 que foram pela confederação, pelo menos mais umas 300 pessoas acompanharam, daqui para lá vieram para acompanhar os jogos em loco e foi assim, fizeram uma parte integral da delegação. E qual que é o principal papel da CBM em toda essa estrutura? Na verdade, a CBM, às vezes, muita gente nem sabe o que é CBM, a Confederação Brasileira Maccabi. Então, vamos explicar um pouquinho a função da CBM. A Confederação, na verdade, ela congrega todos os clubes sociais e esportivos do Brasil, clubes judaicos, e também, em várias atividades, também trabalha com as escolas, como temos a Maccabiada escolar, etc. Então, tudo que é ligado ao esporte no território brasileiro da comunidade é a CBM que faz o trabalho de juntar. E a gente está buscando, em várias Maccabiadas, buscamos pessoas até da Amazonas, de vir e participar, e através do esporte ter esse judaísmo, através do esporte ter esse elo com a comunidade. Claro que na CBM também temos movimentos culturais e sociais também. Tem o Maccabi Tzair, que aqui nós temos o Hebraikeinu, que é o paralelo ao Maccabi Tzair que existe em todo o mundo, onde são movimentos juvenis, para criar as próximas gerações de Macabeus, que é a minha grande colocação sempre, o que nós vamos ter no futuro. E nós vamos ter netos macabeus, então... É importante deixar esse espírito para as próximas gerações, esse né? legado. E quando você vai numa Maccabiada e rodeia 7.500 quilômetros em 12 dias em Israel. Israel é o tamanho de Sergipe, né? Eu já fiz vários vezes Israel nesses dias de Maccabiada, mas ver os jovens, ver os irmãos mais jovens dos atletas que competem, ou ver crianças que participam na abertura com aquele brilho no olho, dá para nós toda a força para querer continuar, para querer fazer que esse movimento, esse evento perpetua. Eu acho que quem acompanha é o maior evento judaico do mundo. É o maior, não tem evento igual em termos de número de participantes. Foram 80 países, né, Foram esse 80 ano. países, mais de 10 mil pessoas.
É muita gente. É muita gente. É uma logística. Se a nossa de 500 não era fácil e tinha que ter uma equipe, que aqui eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a equipe que trabalhou comigo nas Macabíadas. Sozinho não se faz nada. Se não tivesse a equipe, tanto de voluntários como de profissionais, e com certeza vou errar, mas eu vou cumprimentar os profissionais através do Dório, do Binho, são incansáveis no trabalho do dia a dia. A equipe de voluntários com Fernando Rosenthal, com o Heitor, com o Sami, com a Silvia Idal, com o Charlão, com o Bialski, com um monte de gente. Através deles eu agradeço todos os voluntários, que era uma equipe realmente muito grande que ajudou, Marcelo Bin, Porto Alegre, o Saul do Rio, o Alan do Rio. Então tem muita gente, e com certeza estou deixando de cumprimentar alguns que merecem, por um trabalho realmente incansável. E além desse espírito e todo esse sentimento, ainda tiveram ótimos resultados, né? Os atletas conseguiram trazer diversas medalhas. Como que ficou o quadro de medalhas do Brasil? Nós fizemos realmente a melhor Macabíada também em termos de participação esportiva. E é incrível porque você olhava as finais, tanto em Open, que é a categoria principal, em várias modalidades, voleibol, beach voleibol, handball, em N modalidades nós chegamos nas finais, tanto também nos juniores, no master, e eu acho que nunca nós chegamos nesse número de medalhas. Nós fizemos total de 61 medalhas, 3 para Macabíadas e 58 da Macabíada, número recorde, com uma participação brilhante. Nós tivemos na Para-Macabíadas 2 destaques, que um foi a Silvia Idal e outro o Israel do tênis de mesa, que é um medalhista também paraolímpico brasileiro. E na Macabíada em si, em todas as modalidades, nem essas que não chegaram à medalha e só participaram, fizeram uma participação brilhante, e eu acho que nos deu muito orgulho de ver, porque é a nossa Olimpíada. Afinal das contas, nossos atletas que não chegam a uma Olimpíada, a maioria deles são nesse status, fazem a Macabíada como o evento maior esportivo da vida deles. Além desses destaques esportivos na parte da natação, tem alguns outros esportes que o Brasil se destacou, que o pessoal também ficou bastante impressionado? Não tenha dúvida. Fizemos um bom trabalho, como sempre, no futebol, fizemos um trabalho no handball, magnífico, chegamos à final com a nossa equipe de atletas que é oriundos praticamente todos da Hebraica de São Paulo. Temos em várias categorias, natação, tênis, até hipismo, nós fizemos um trabalho bonito. Na esgrima também, recentemente eu entrevistei o Bruno Peckelman, também conseguiu 2 medalhas. Medalha de ouro na individual, e por equipe ele se juntou com outras pessoas para conseguir a prata. Mas você acredita que ainda falta um pouco de incentivo, apesar dos bons resultados, apesar do trabalho da CBM? Você acredita que, de um modo geral, os atletas poderiam ter um pouco mais de incentivo, inclusive patrocínios? Não há dúvida. Falando em patrocínios, tivemos alguns, como o Safra, como sempre nos ajuda, a BTG, através da pessoa do Marcelo Calim, entre outros, que nos ajudaram a levar esse número para Israel, mas não tenho dúvida que a gente até tinha que estudar uma estrutura melhor, principalmente nas categorias Open, para ser um bônus, para ser o cara não precisar ter esse trabalho muito complicado de trazer o recurso dele mesmo para viajar para Israel. Porque alguns não têm, né? E alguns não têm. Então, nós realmente fazemos esse trabalho, mas com recursos que são realmente escassos. A gente precisava, sem dúvida nenhuma, ter mais recursos para poder beneficiar e proporcionar mais jovens
que vão a Israel e vão participar em competições esportivas. E quem sabe, com esses incentivos, a gente consegue fazer deles atletas além de Maccabiada. Com certeza. Talvez atletas olímpicos. Dentro da Hebraica, que faz parte desse trabalho junto, nós hoje temos um projeto junto com o CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, que tem projeto olímpico. Fomos aprovados agora para Tóquio, com uma verba no momento de R$1.400.000 e vamos provavelmente receber mais um tanto de 1.400.000 para instalações, para fazer esse projeto olímpico. E qual foi o maior legado sionista e judaico dessa 20ª edição? O momento que eu acho que não dá para esquecer é o Shabat que nós fizemos no Kotel. Com 500 é sempre um pessoas. momento muito emocionante, né? Um momento emocionante. Eu tenho duas imagens que vou guardar na minha cabeça. Uma imagem da nossa chegada no Kotel. Então, a cidade velha parece tomada por brasileiros, porque é um rio de gente descendo, grudado no muro de Jerusalém, e você olhar de baixo para cima, você vê um monte de gente descendo. É uma coisa emocionante. Foi numa sexta-feira tensa, que teve de manhã um atentado com 2 soldados. Foi no dia do atentado? Foi no dia do atentado. Então, fomos escoltados de todas as formas possíveis. E a imagem nossa no Kotel, de todo mundo, aquela foto famosa que nós estamos fazendo, e depois subindo lá num terraço de uma yeshiva, fazendo um kiddush, cantando a tikva, são momentos que eu sou israelense, mas aquele ar de Jerusalém, aquele momento, é um momento mágico, emociona qualquer um de nós, e só de pensar você já fica emocionado. E por mais que vocês tiveram muitas alegrias durante as Maccabidas, logo depois perdemos um grande macabeu, Moisés Schneider. Que legado que ele deixou para as futuras gerações de macabeus? Moisés Schneider, ele é Yakir Maccabi. Yakir Maccabi é o maior posto dentro do movimento que a gente pode ter, e são poucos que têm esse reconhecimento. Um deles é o Moisés Schneider. O legado dele sempre, eu lembro isso das reuniões claramente, como ele bate na mesa, que como isso traz mais judaísmo, como isso pode trazer mais jovens para conhecer Israel, e essa briga dele de anos e anos, eu acho que está prevalecendo. Estamos criando novas gerações, tem muita gente que está ingressando no movimento. Eu vejo agora, depois da Maccabiada, e por isso que eu falei no dia do enterro, eu falei para o Moisés, Moisés, você pode descansar em paz, que nós estamos aqui fazendo o papel que você deixou para nós, e não só nós, como as próximas gerações. Então, eu acho que isso dá para nós tranquilidade, que também, quando vai chegar o nosso momento, tem gente vindo atrás, tem netos macabeus. E os preparativos para os Jogos Pan-Americanos de 2019 no México? Já começaram esses preparativos? Já. Não dá para descansar, é isso? Não dá para descansar. E eu vejo muito mais gente envolvida, eu vejo muito mais gente já querendo ajudar e trabalhar. E isso é a melhor resposta para um evento que você acaba de fazer. Com certeza. A melhor resposta é que tem gente que quer participar no próximo. E geralmente o ser humano quer participar de um sucesso. Então eu tenho certeza que foi um sucesso, e eu tenho certeza que vamos fazer até mais bonito no México daqui a 2 anos. Vai ser uma Maccabiada Pan-Americana muito interessante na cidade de México, e vai ser em julho. Geralmente a Pan-Americana foi em janeiro, e essa está mudada para julho. Então, até facilita que não bate com o Réveillon das famílias, etc. E por ser verão também no México.
Então vai ser uma Maccabiada muito boa, muito interessante. E eu chamo todo mundo. Quem não participou de uma Maccabiada, gente, é uma única oportunidade. Não pode perder, mas tem que começar a trabalhar hoje. Muito obrigada, Avi, pela entrevista e parabéns por todo esse sucesso que você e toda a equipe conseguiram nas Maccabiadas. Imagina, eu que agradeço, quero de novo agradecer e mencionar esse fato que é uma equipe de trabalho, que esse sucesso tem que ser atribuído para esse trabalho de tanta gente dedicada à comunidade. De novo, vamos valorizar o nosso pessoal, vamos valorizar as nossas entidades, vamos participar nos nossos eventos, porque no fim do dia é para cada um de nós. Muito obrigada, Avi. Obrigada. Imagina. E você, continue com o Shalom Brasil.